devorando, massacre, ganância e morte. Várias leis poderosas convergiram no corpo de Leylin, fazendo-o crescer sem fim. O caminho para se tornar um Rank 8 Magus foi o controle de várias leis, e com 3 novas leis acrescentou Leylin rapidamente rompeu a partir do pico da classificação 7. Tudo se encaixou. Mesmo apenas um entre a morte ou o massacre poderia tê-lo levado à 8ª posição, mas com 4 leis diferentes se condensando juntas, ele rompeu completamente para um reino diferente. Um fantasma aterrorizante Targaryen apareceu atrás de suas costas, sibilando como um antigo governante de bestas. Seu corpo guardado por finas escamas vermelhas cobria os céus e batia suas asas diabólicas enquanto seu único chifre irradiava terror. O mais intrigante de todos era seu terceiro olho, a pupila dentro dele era tão grande quanto uma estrela contendo um traço de indiferença a sangue frio. O Targaryen era uma representação das leis compreendidas por Leylin. Cada escala continha o poder de leis tão fortes que outro Magus poderia compreender algumas leis apenas examinando-as. Foi extremamente precioso para os magos classificados de 4 a 8. Agora, mais leis foram infundidas nessas escalas. Morte, massacre e ganância convergiram em um redemoinho enquanto os Targaryen continuavam a crescer. A criatura assobiou quando várias protuberâncias apareceram em seu pescoço. Asterisco estrondo. Estrondo. Bum! Asterisco 3 explosões altas soaram no pescoço do Targaryen quando mais 3 cabeças surgiram, carregando as novas leis que Leylin tinha obtido. Eles eram ligeiramente menores que o original, não tendo nem o chifre nem o terceiro olho, mas outros que eram idênticos. Muitas outras cabeças cresceram ao lado desses 4 também. No entanto, eles pareciam ilusórios, como se faltassem algo importante que os impedisse de se materializar. Um Magus Rank 8 precisa compreender múltiplas leis para alcançar o auge do posto 8, é preciso compreender o próprio caminho, cultivando o próprio conjunto de leis. A serpente uivava como de Leylin, cada nota causando o plano astral tremer. Meu caminho é a raiz de todo o mal. Com a força onírica como fundamento, eu fundirei a gula, a ganância e a ira, o orgulho, a luxúria, a preguiça e a inveja. Isso deve se juntar ao massacre e à morte, formando o caminho do pecado original. De agora em diante, eu sou o senhor do pecado original. A voz de Leylin nesse momento viajou por todo o plano astral. A paisagem de sonhos tremeu de alegria, sua força de origem convergiu quando Leylin soltou uma força onírica vermelho escura no auge de seu poder. Com o Nigatmar absorbe em Physique tendo sacrificado um Lord of Calamity para o mundo, Drenscape deu a Leylin o mais alto nível de acesso à sua força de origem. Usá-lo para fundir suas leis não seria um problema. Asterisco HSSS. Asterisco Targaryen de 4 cabeças rugiu, usando a lei do devorar que se transformava em devorar para fundir o massacre, a morte e a ganância. Adrian Force Carmesim catalisou a fusão, formando a base de um caminho perfeito. Uma luz incompleta e aparentemente fraca brilhou direto no fantasma Targaryen. O caminho de Leylin se materializou, a besta passou por uma transformação completa. A luz carmesim cobriu seu corpo durante o ato, antes de se desvanecer para revelar uma figura enorme e poderosa no lugar de Targaryen. Esta criatura tinha 9 pares de asas diabólicas, cada uma larga o suficiente para cobrir um mundo inteiro. As escamas em seu corpo agora estavam negras, entrelaçadas com complicadas runas carmesim. 9 cabeças malévolas rugiram em direções diferentes, 4 reais e 5 ilusórias. A cabeça no centro, aquela com o chifre e o terceiro olho, irradiava uma aura incrivelmente poderosa. Esta aura ultrapassou em muito a classificação 7, apontando para um caminho que levou à verdade. Beep! O Ai-Ship solto, a linhagem hospedeira avançou, aproximando-se do limite de suas raízes. Recuperando estatísticas. Os genes da serpente Targaryen foram transformados, alcançando a perfeição. Analisando as runas da lei, como se ditado por algo como destino, o Ai-Ship retornou com um Troename para esta serpente de 9 cabeças, Beep. O nome verdadeiro da linhagem hospedeira é agora Nine-Added Nigatmari Hydra, incompleto. A lei do devorar evoluiu sob a influência da linhagem sanguínea. O devorar é agora um feitiço de grau 8 inato. Nine-Added Nigatmari Hydra? Leylin examinou todas as informações fornecidas pelo Ai-Lasca.
Sua linhagem de sangue havia sido transformada, mas ainda faltavam as leis necessárias para chegar à conclusão. Teria que esperar até que ele devorasse os lordes remanescentes de Bator, limpando todos os obstáculos para o seu avanço para o rank 9. Os 7 pecados são a base de pensamentos vis. Esses pensamentos levam à violência e a violência causa a morte. O ciclo é assim formado. Unigatmar Hidra rugiu por trás de Leilin neste momento. Toda emoção de glutonaria e ganância, todo assassinato, e toda morte foi absorvida em uma névoa negra que a envolveu, fazendo parecer mais sinistra e mais escura do que antes. A fonte dessas emoções não se restringia ao reino divino de Leilin. Não, todo Bator, o plano material principal, de fato, até mesmo todo o plano astral ficou sob seu controle. Seja ele adoradores, amigos, inimigos ou mesmo estranhos, os pecados de todos os seres em existência seriam absorvidos por ele. Com a base da força dos sonhos, o pecado original cobriria todo o plano astral. Enquanto os seres inteligentes permanecerem neste universo, eu nunca morrerei, proclamou Leilin. O poder do pecado se tornaria sua força, um poder do qual ninguém poderia escapar. Sem rodeios, sejam deuses ou magos, nada poderia matá-lo, a menos que todo o plano astral fosse destruído. Mesmo se ele fosse atacado e morto, ele ressuscitaria dos pecados de qualquer ser. Tal era o poder da força dos sonhos combinado com o pecado original. Havia vários caminhos que levaram à verdade, portanto, havia muitos picos de rank 8 que haviam sobrevivido até esse ponto. No entanto, o caminho do pecado original de Leilin estava no topo da lista, um resultado de cada movimento de seu meticulosamente planejado. Leilin desviou o olhar para o seu reino divino. Apesar de seu clone de Deus ser devorado pelo corpo principal e uma pequena parte dele morrer com a sombra distorcida, ele permaneceu em pé. Isso foi extremamente insondável para o mundo dos deuses, quebrando todas as leis conhecidas. Kukulkan, meu senhor, você é uma estrela nos céus, o senhor dos nativos, o governante dos diabos. Você mostrou misericórdia de minha alma e é meu único refúgio na morte. Muitos peticionários continuou a rezar no reino divino, sentindo nada de errado. Era como se a morte de Kukulkan não os tivesse afetado nem um pouco. Experiência bem-sucedida. O reino divino permanece estável, e o poder da fé está se movendo suavemente. Outro clone de Leilin apareceu dentro do reino divino, carregando a dignidade de um deus. No entanto, sua voz era o tom extremamente monótono do Ailasca. De fato, este novo clone estava sendo operado pelo AI-Chip, tendo se fundido com um dos avatares de Kukulkan. Mesmo quando o verdadeiro corpo caiu, esse clone assumiu tudo como Leilin havia planejado. Esta também foi uma decisão que Leilin tomou no passado. Ele não gostava de como a fé tinha tanto poder sobre os deuses, mas ele não queria apenas jogar fora seu reino divino e peticionários. Em vez disso, ele teria o AI-Chip tomar o controle de um avatar, tornando-se o próprio deus Kukulkan. Isso seria absolutamente impossível para um deus, mas com o AI-Chip se fundindo com sua alma Leilin poderia fazer isso. O AI-Chip nesse ponto era outro Leilin, mesmo um que havia passado a investigação do mundo dos deuses quando assumiu seu reino divino. Ótimo! Leilin assentiu, e a Hidra do Pesadelo cuspiu uma centelha divina ilusória que inseriu no clone. Tendo ganho o controle do domínio divino, juntamente com o fato de que este auxiliário AI-Chip estava sob o controle do central dentro de Leilin, Kukulkan renasceu mais uma vez. Mesmo que a divindade que a Hidra deu ao clone fosse apenas uma simulação, era como um deus maior, autorizando seus subordinados a administrar seu reino divino. Apesar dos planos de Distorted Shadow, Leilin não tinha sofrido nenhuma repercussão.